Olá, bem-vindo aqui ao meu canal. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Fernanda. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como você pode fazer a sua oração de confissão. Na verdade, um exame de consciência para que você possa se lembrar ou recordar de algum pecado não confessado. E nós vamos usar como guia os 10 mandamentos. Aqui no meu canal tem uma playlist do meu diário, no meu fichário de oração, onde eu categorizei ele por tipos de oração. E aos poucos eu vou também fazendo com vocês, à medida que eu for acrescentando mais coisas aqui, como o de hoje. O Senhor tocou meu coração para fazer esse exame de consciência, e como eu tenho pensado muito em como agradar a Deus com a minha vida, e o Senhor sempre diz em sua palavra que devemos ser obedientes a Ele, né? Obedientes aos seus mandamentos. Então, uma forma da gente fazer um exame de consciência e saber se nós estamos sendo obedientes a Ele é olhar para os 10 mandamentos. E através dos 10 mandamentos, nós temos que trazer para a nossa vida atual, né? Porque nós não estamos na época de Israel, do povo de Israel, nós estamos agora na atualidade. Então, como que a gente vai trazer o que o povo viveu para nós hoje, já que a nossa realidade é outra, né? Já que os ídolos são outros, já que as nossas fraquezas, por mais que sejam as mesmas deles, mas de formas diferentes. Então, acho que é até pior, porque nós temos mais coisas para nos afastar do Senhor do que eles, na época deles. Então, olhar para os 10 mandamentos nos dá um guia, um direcionamento de como a gente pode trazer à memória, às vezes, algo que desagradou ao Senhor e algo que o entristeceu e a gente precisa ser liberto. Então, através dos 10 mandamentos, a gente pode meditar e pensar o que eu fiz, não só agora, nos últimos dias, mas desde a nossa adolescência, desde a nossa juventude, quando às vezes a gente nem conhecia o Senhor ao certo e a gente fazia coisas que não sabia que estava, né, errado, ou achava que não era errado, mas que se o Senhor incomodar o nosso coração com relação a isso, nós devemos confessar. Tá? Toda vez que a gente se sentir mal, quando a gente se lembrar de algo que a gente fez e que a gente vê que, poxa, não deveria ter feito, a gente tem que confessar. É o Espírito Santo que nos orienta a fazer isso. Então, né, sem mais delongas, vamos passar aqui. Eu coloquei na minha abinha de confissão, nesse fichário eu não coloco orações pessoais, tá? Nesse fichário eu coloco só versículos que me ajudam a orar, que me levam como um guia. Então, aqui na confissão, mostrando um pouquinho para vocês, eu coloquei o Salmo 32, que é um salmo de confissão. Coloquei um louvor, que pede transformação, renovação da vida. E também uma parte do Salmo 19, versículo 12 e 14, também como uma oração de confissão, tá? Também quero colocar outros salmos de confissão aqui depois com calma. E aí comecei a anotar aqui no meu fichário os 10 mandamentos. A partir dos 10 mandamentos, fui colocando perguntas para que a gente pudesse pensar e refletir o que eu fiz, o que eu não fiz, e aquilo que eu tiver feito ou que vocês tiverem feito, vocês possam pedir perdão a Deus. Então, de tempos em tempos, isso aqui não é todos os dias, tá, gente? Geralmente, durante o dia, no final do dia, a gente para e reflete do que fez durante o dia. E o próprio Espírito Santo já nos incomoda a pedir perdão a Deus já o que a gente fez. Às vezes, até logo após de ter feito. A gente se sente mal e a gente, poxa, por que eu fiz? E isso é o Espírito Santo nos incomodando que a gente errou. Então, ali a gente já deve pedir perdão para o Senhor. E depois, na oração, se quiser, na hora do momento da confissão, na oração, também, né, pedir mais uma vez e relembrar e se arrepender ali mesmo com mais calma diante do Senhor, você pode fazer isso no dia a dia, tá? E a gente deve fazer isso diariamente. Todos os dias a gente deve pedir perdão ao Senhor pelas coisas que a gente viu que não foram certas, para que a gente continue persistindo ali na presença do Senhor, porque quando a gente começa a perceber que o pecado não nos incomoda mais, e o pecado é aquilo que nos afasta do Senhor. Nós somos pecadores e somos falhos. Nós somos fracos. Nós vamos cair, sim, porque temos sentimentos e sentimentos fracos.
E só o Espírito Santo é que, através dos frutos dele, é que pode nos capacitar a vencer as tentações. E através da palavra de Deus, também nós podemos enfrentar as tentações e vencer o pecado. Mas sempre que a gente cair, porque com certeza a gente vai cair, nós não somos perfeitos e santos como o Senhor, nós buscamos ser. Mas temos que confessar. Então, isso eu aprendi também aos poucos com Deus. Que na minha oração tem que ter uma parte de confissão. A minha oração não deve ser só pedir, 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 agradecer, agradecer. A gente tem que pedir, a gente tem que entregar, a gente tem que agradecer, a gente tem que confessar. Para que a gente esteja sempre íntimo e sempre na presença do Senhor. Para não deixar que nada se torne comum na nossa vida a ponto da gente não enxergar que aquilo está entristecendo a Deus. Então, vamos começar aqui. Eu vou mostrando para vocês e fazendo as perguntas. Se vocês quiserem copiar depois também, voltar o vídeo ou dar print para copiar o que eu escrevi, fica à vontade. Talvez algumas perguntas aqui o assombre, né, traga assim susto. Ou, nossa, a Fernanda tá falando isso aqui. Mas deve ser refletido, tá? Como eu falei, talvez não agora, mas alguma época da nossa vida a gente possa ter feito algo que esteja aqui. Então, eu procurei colocar um leque bem grande aí para ajudar a todos, de acordo com a vida de cada um, tá bom? Então, se você não fez alguma das coisas que estão aqui, glória a Deus. Se você fez e se sentir incomodada quando eu falar, peça para Deus trazer a memória e confesse, tá? Então, de acordo com o primeiro mandamento está em Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Perguntas que você pode fazer com relação ao primeiro mandamento. Eu duvidei da existência de Deus alguma vez? Duvidei de alguma verdade de fé ou moral definida na palavra de Deus? Busquei ou acreditei em falsas doutrinas como astrologia, magia, espiritismo, etc.? Deixei de cumprir algum voto ou propósito que fiz para com o Senhor? Coloquei minha dependência em alguma pessoa? Tenho colocado algum artista, série, pastor ou cantores em importância maior do que a Deus? Então, a partir dessas perguntas, você não está colocando a Deus como único Deus na sua vida. Você pode estar colocando ou ter colocado em alguma época da sua vida alguém como Deus, alguém mais importante do que o Senhor, tá? Então, por exemplo, o Senhor fala muito na sua palavra, existem vários versículos que a gente não deve procurar magia, nem adivinhações, e nem o espiritismo seria buscar a resposta através dos mortos, né? Isso tem no Antigo Testamento vários versículos. Então, a gente tem que meditar. Talvez a gente tenha feito isso alguma vez, né? Tentar adivinhar o futuro, tentar adivinhar o que vai acontecer com a gente, né? O Senhor abomina isso. Deixei de cumprir algum voto ou propósito, a gente também já viu em várias histórias da Bíblia, falando sobre voto, né? O que aconteceu com Sansão? Ele não cumpriu seu voto, ele acabou contando de onde vinha sua força e perdeu. Aquilo era um voto do Nazireu, né? Fora aquele voto também, a filha de Jefté, que Jefté fez um voto ao Senhor, queria sacrificar o primeiro que aparecesse na sua frente, depois a primeira que apareceu foi a filha dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com os votos, propósitos e promessas que a gente faz para Deus, que a gente vai fazer e depois não cumpre, porque é algo muito sério, muito, muito sério, tá? Então, se alguma vez você prometeu algo pro Senhor que ia fazer e não cumpriu, você peça perdão ao Senhor, perdoa e pense muito bem antes de estar fazendo algum voto com o Senhor antes, para ver se você tem capacidade para realizar aquilo depois, se você vai realmente realizar, porque não é brincadeira, tá? Na palavra do Senhor a gente vê que não é brincadeira, é uma coisa muito séria. A minha dependência tá em alguma pessoa? Existe alguém que se você acha que se morrer hoje, você não vai viver mais também? Você vai morrer junto com essa pessoa? Existe alguém que você não vê a sua vida sem aquela pessoa? E se aquela pessoa partir de uma hora para outra, você vai ficar sem chão e você vai perder a razão de viver? É claro que a gente ama todos, né, da nossa família. Nós amamos muito todos da nossa família. Nós iremos sofrer o dia que a gente perder? Claro que vamos sofrer.
Mas até que ponto esse sofrimento vai? Vai ser aquela parte de lamentação por alguns dias, às vezes alguns meses, depois se transformando em saudade. Isso é o natural. Você tirar aquele tempo para você sentir a falta da pessoa. Agora, você deixar de viver ou entrar em depressão por causa da falta de alguma pessoa, e isso não é certo. Você está idolatrando essa pessoa, você não está colocando ela, você está colocando ela acima de Deus. Então, a gente sabe que um dia a gente pode perder, sim, aqueles que nós mais amamos, mas o Senhor, no Senhor, nós vamos encontrar a força, o consolo e o amor que a gente precisa para superar a falta daquela pessoa, porque maior que tudo e todos deve ser o Senhor. Ele é a fonte de tudo que a gente precisa. Então, nessas horas a gente tem que refletir se nós estamos fazendo isso ou não, tá? Tenho colocado algum artista, série, pastor ou cantor com importância maior do que Deus? Nós temos idolatrado alguém? Nós temos ficado obcecado por alguém? Nós temos, eu quero ser como fulano. A gente tem sim pessoas como exemplo, né? Pessoas que nos inspiram, que a gente quer aprender mais. Isso sim, isso é bom. Mas a partir do momento em que você quer ser igual àquela pessoa, como se ela fosse perfeita, como se ela fosse o exemplo perfeito de ser, isso está errado, porque o único que é um exemplo perfeito é Cristo, é Deus. Então, somente a Ele nós devemos, né, colocar em primeiro lugar como exemplo para a nossa vida. Nós devemos ser imitadores de Cristo, porque todos nós, seres humanos, somos falhos e sempre tem algo de errado que a gente acaba fazendo. Então, ninguém é perfeito, nem artista, nem pastor, nem artista que eu coloco artista de seriado, de filme, ou então artista cantor, tá bom? Ou os blogueiros, as influenciadoras. Isso inclui eu também, tá, gente? Eu não sou perfeita, tenho minhas fraquezas, eu tenho as minhas falhas. Então, vocês quererem seguir o meu exemplo é ótimo, mas querer ser igual a mim, não seja igual a mim. Procure se espelhar no Senhor. Eu sou apenas uma inspiração para incentivar vocês a se aproximarem mais do Senhor. Mas não queiram ser igual a mim, porque eu também sou pecadora como você, tá? Então, essa seria a reflexão que você vai fazer de acordo com o primeiro mandamento. Segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura. Nós sabemos que está em Êxodo 24. Nós sabemos, não, né, bem específico aqui, não fará imagens de escultura. Mas tirando essa especificação que está aqui, podem existir outras coisas que a gente vai estar fazendo que é semelhante a uma imagem de escultura. Só que nós vamos estar adorando outras coisas sem ser uma imagem, mas ela vai estar tendo o mesmo efeito do que se fosse uma imagem. Então, eu vou dar exemplos aqui para vocês. Tenho me apegado às coisas materiais, às vezes que nem utilizo mais, a ponto de não doar ou até mesmo jogar fora. Tenho me dedicado excessivamente aos cuidados da casa, do carro, que tem me impedido de dedicar tempo para Deus. Tenho me preocupado excessivamente com o que vou me vestir, em ter cada vez mais coisas e que muitas vezes ficam guardadas sem uso, só pelo prazer de comprar e ter. Isso aqui, gente, nós estamos idolatrando os bens materiais, que não deixa de ser uma imagem, porque é palpável, é visível, é algo que a gente tem, tá? É bom a gente ter as coisas? Sim, o Senhor quer prosperidade para nós, sim, Ele quer o melhor para nós. Mas até que ponto essas coisas são mais importantes ou têm nos tomado a atenção ou nos obcecado a ponto de nossa mente não estar no Senhor e a nossa mente começar a ficar focada em coisas que vão passar, em coisas passageiras, que a traça corrói, que a ferrugem destrói, né? Assim que a palavra diz. Então, a partir de quanto a gente tem colocado importâncias nessas coisas, a ponto de muitas vezes nós não ter tempo para passar com o Senhor, através da sua palavra, ou na oração, ou apenas na conversa diária, nos momentos do dia a dia. Então, essas coisas se tornam ídolos, essas coisas se tornam como uma imagem que a gente fica idolatrando, e a gente não percebe. Então, a gente tem se apegado a coisas que a gente às vezes nem usa e está encostado, parado lá na nossa casa, que tem 2, 3, 4 anos que a gente não usa. Alguma roupa que está no guarda-roupa que às vezes nem serve mais pra gente. Ah, mas eu vou emagrecer, eu vou usar. Já passou 5 anos você não emagreceu e a roupa tá parada lá. E você pode doar para alguém que tá precisando. Sabe? Alguma coisa que, como eu coloquei aqui, que é para jogar fora.
embalagens, caixas, objetos que você não está usando mais, coisa quebrada, às vezes um ventilador quebrado, algo que não funciona mais, você está guardando na sua casa, está entulhando na sua casa, que você tem que jogar fora. Então, essas coisas, você está se apegando àquilo, como se você precisasse daquilo. E a única coisa que a gente tem que precisar é de Deus. É só nele. Ele que vai suprir nossas necessidades, não são essas coisas. Essas coisas vão se acabar, elas vão deteriorar. Como a traça corrói, a ferrugem corrói, como eu falei aqui. Então, essas coisas acabam se tornando ídolos. A obsessão pela casa, eu preciso manter a casa limpa e organizada. Nós temos que manter a casa limpa e organizada sim, porque o Senhor é um Deus de ordem e é um Deus de limpeza. Mas até que ponto isso tem sido uma obsessão que tem tomado meu tempo de estar com Deus? Nós temos que ter equilíbrio. As nossas horas de dedicação, as coisas, nosso dia a dia, tem que ter equilíbrio. É um pouco para cada coisa. Nada pode sobressair, nada pode ser excessivo, a ponto de que atrapalhe o meu relacionamento com Deus. Tudo aquilo que atrapalha o meu relacionamento com Deus está se tornando um ídolo. A gente está colocando na frente do Senhor, tá? E outra coisa é com consumismo. Né? Até que ponto a gente precisa comprar aquilo ali? Até que ponto aquilo vai ser útil para mim? Né? Eu vou comprar porque realmente eu vou usar, porque vai ser útil. Mas não, eu vou comprar porque é uma moda, eu quero, e depois fica lá no armário e você não usa. Tá novinho, às vezes com etiqueta guardado no armário e você não usa. Então é aquela necessidade de ter, só que isso nunca vai ser suprido. Sempre você vai ter que comprar mais, mais, mais e mais. Então as suas necessidades não estão no Senhor. Você não está focando o vazio do seu coração no Senhor, porque o único que vai preencher esse vazio de você ter que comprar para mais, mais, mais é o Senhor. Então a gente tem que meditar, a gente tem que refletir, a gente tem que pensar nisso, porque se torna um ídolo, tá? Como uma imagem, na época do povo de Israel. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo 20, versículo 7. Blasfemei contra Deus ou contra as coisas de Deus. Desrespeitei a Deus ou as coisas de Deus. Jurei falso ou sem necessidade usando o nome de Deus. Então, o nome de Deus não pode ser usado como brincadeira. Ele não pode ser usado como qualquer outra coisa. A gente tem que ter respeito. O povo de Israel não falava o nome de Deus. Não fala, né, até hoje o nome de Deus. Somente as iniciais, de tanto temor que eles têm do Senhor. Então, nós não falamos, né? Nós falamos Deus, nós falamos Senhor, né? O verdadeiro nome, a gente não pronuncia. Mas Deus sabe que nós estamos referindo a Ele. E a gente não pode brincar com o nome dele. Então, muitas vezes a gente tem que pensar. Se a gente não diz respeito, não, eu juro por Deus, eu juro por Deus. Você está fazendo um juramento, um voto aí que você está fazendo, colocando o nome de Deus e depois você não cumpre. Então, ainda prometendo para uma pessoa que depois você vai decepcionar e não vai fazer. São muitas coisas erradas, gente. E muitas vezes a gente não pensa, não tem problema não. Mas é sério. Com relação, para Deus, isso é sério. Então, a gente não deve jurar falso, jurar e não cumprir, colocar os nomes de Deus em vão, sabe? Com qualquer conversa, no meio de qualquer conversa. Nós devemos testemunhar, sim, o nome de Deus, sim, com respeito, dando a honra e a glória que ele merece. Quarto mandamento. Aqui também eu coloquei as coisas de Deus. As coisas de Deus são as naturezas, gente. Tudo que Deus criou, todas as coisas que Deus criou são coisas de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é também coisas de Deus, né? Foi Ele que nos deu. Então nós temos que ter respeito, amor, zelo pela palavra de Deus. Não brincar com a palavra de Deus, né? Não distorcer a palavra de Deus. E a mesma coisa com a natureza, com os animais, com as plantas, o ambiente onde você está. Tudo isso foi feito, criado por Deus. Então, a gente desrespeitando essas coisas, nós estamos desrespeitando a Deus também. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo 28. Aqui, gente, independente da sua religião, tá? Se você guarda o sábado ou se você guarda o domingo. Um dia na semana. Nesse um dia da semana, você tem que descansar e você tem que dedicar ao Senhor, porque foi assim que ele determinou em sua lei. Então, se você não dedicar um dia ao Senhor e descansar naquele dia, você está desobedecendo a Deus. Então, não dediquei um dia ao Senhor, isso sendo sábado ou domingo, tá bom? De acordo com a sua igreja. Não descansei neste dia, trabalhei sem necessidade e usando lucro. Então, se você tem que trabalhar, por exemplo, eu trabalho por escala, Fernanda. Então, uma semana eu tô domingo, outra semana eu tô no sábado. Depende da minha grade lá, da onde eles me selecionarem lá para trabalhar, da minha empresa. Isso o Senhor sabe, isso o Senhor conhece. Ele sabe que você precisa trabalhar ali
essa semana você trabalhando, na outra você não tá. Mas naquele dia que você tá trabalhando, que você ore, que você entregue ao Senhor, que você peça a presença dele. Você vai estar com ele no trabalho, tá? E o dia que você não estiver trabalhando, você tem que descansar. É difícil, ainda mais para as mulheres, muito difícil. Falo por mim. Não consigo ficar parada um segundo. Se eu não tô fazendo alguma coisa aqui em casa, para casa ou para minha família, eu tô mexendo com essas coisas aqui. Mas essas coisas são de Deus, então eu tô dedicando ao Senhor. Tudo que eu faço com relação à sua palavra, eu tô dedicando ao Senhor. Mas mesmo assim, tem hora que a gente precisa parar, respirar, só pensar no Senhor, sabe? Para renovar nossa mente, nossa alma e descansar para que no outro dia a gente possa levantar e ter força para trabalhar. Então, isso é bíblico, tá aqui na palavra. Nós devemos entregar um dia da semana para o Senhor, indo à igreja, dedicando-se a Ele e descansando. Porque assim o Senhor fez. O Senhor precisava descansar depois da criação? Não precisava descansar, mas Ele descansou porque Ele queria dar o exemplo para nós que nós precisamos descansar um dia da semana. Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. Está em Êxodo 20, versículo 12. Deixei de cumprir meus deveres com meus pais, como respeito, gratidão, obediência e ajuda? Deixei de ajudar alguém de minha família? Então aqui já está bem específico, né? Como respeito, gratidão, obediência e ajuda. E aqui alguém da família, porque às vezes você já perdeu seu pai ou sua mãe, e às vezes você foi criado pela sua avó, pela sua tia, uma outra pessoa. Então, mesmo que às vezes esse relacionamento seja difícil entre você e sua família, você tem que ter respeito. Você tem que ter gratidão por aquela pessoa, porque algo ela fez para você. Por mais que às vezes tenha dado alguma confusão, alguns conflitos, mas em alguma parte da sua vida, essa pessoa, de alguma forma, essa pessoa cuidou de você. Nem que seja obrigado, por obrigação, mas cuidou. Então aquilo você deve ser grato, tá? Eu estou dizendo, às vezes, de algum relacionamento que não tenha sido bom. A gente, né, tem inúmeras histórias de vida. Então, aqui, de acordo com o Senhor, para o Senhor, por amor ao Senhor, você deve ter. Você deve ter respeito, gratidão, obediência e ajuda. Essa obediência aqui, gente, a gente só não obedece quando nós estamos livres, né, de cumprir essa obediência, quando essa ordenança não for de acordo com o Senhor, não for de acordo com a sua palavra. Então, se às vezes te mandam fazer algo que não está certo, de acordo com a palavra de Deus, você não é obrigado, porque aí você vai obedecer ao Senhor e não ao seu pai e sua mãe que está mandando, entendeu? Então, se for algo que tenha mandado, seja pai, mãe ou alguém que te criou, tenha mandado você fazer algo que vai contra o Senhor, vai contra Deus, você não deve obedecer. Mas se tudo aquilo for para teu crescimento, para te instruir, para te tornar uma pessoa melhor, você tem que ouvir e obedecer. Se você é casado, aí você tem que olhar se aquilo que seu pai e sua mãe tá te dizendo vai ajudar você no seu casamento, vai te instruir a melhorar, às vezes, o relacionamento com seu esposo, ou não. Ou está indo contrário à vontade do seu marido. É aquilo que o seu marido diz que é certo, é melhor, e aí você não ouve seu marido e ouve seu pai e sua mãe por causa, muitas vezes, de uma dependência ali do seu pai e da sua mãe. Então, tudo isso, gente, deve ser refletido de acordo com a história de vida de cada um. Por isso que eu falo, vocês vão meditar de acordo com a vida de cada um, história de vida e passado de cada um, tá? Só tô dando exemplos para vocês, para ajudar vocês a refletir na hora de confessar seus pecados. Sexto mandamento: não matar. Êxodo 20, 13. Ah, Fernanda, mas não matar, eu não matei ninguém. Gente, não é simplesmente se não matar, envolve muito mais que não matar. Graças a Deus nós temos amor no coração para não matar ninguém. Mas, tá aqui, cometi um homicídio voluntário? Não, tá? Isso é mais, né? Existem pessoas que fazem isso. Abortei? Então, o não matarás inclui outras coisas. Eu abortei alguma vez? Eu apoiei a eutanásia ou suicídio? Eu levei outra pessoa a pecar por ação ou omissão? Isso também. Você tá fazendo a pessoa pecar, você tá levando a pessoa à morte da alma. Morte da alma. Você não tá matando a vida da pessoa, mas você tá matando a alma da pessoa. Você tá afastando aquela pessoa do Senhor. Então, entra no sexto mandamento, tá? Deixei de cuidar da minha saúde, você está se matando. Se você está usando drogas ou usando abusivamente dos alimentos, alimentos que fazem mal para a saúde, tá comendo compulsivamente, que é a glutomancia, glutonaria, eu sempre confundo esse nome. Mas é um pecado que está na palavra também, tá? Então, a saúde
também você está matando o seu físico, você está matando a si mesmo. Então, é o alimento, o exercício, coisas que a gente sabe que vai fazer bem e a gente não faz, tá? Usei drogas, me expus a situações de risco, a minha vida ou de outra pessoa. Você dirigiu com alta velocidade, correndo risco de bater o carro? Você andou perto de uma ribanceira? Você foi para um lugar perigoso que poderia ser assaltado com outras pessoas? Você está colocando em risco a sua vida e de outras pessoas, tá? Cometi atos contrários à dignidade de uma pessoa? É o que você desrespeitou aquela pessoa, humilhou aquela pessoa, maltratou aquela pessoa, disse palavras que colocava a pessoa no lixo, falando que ela não vale nada, que ela não presta, e você está infringindo a dignidade da pessoa, porque nós somos semelhantes a Deus, criado à sua imagem e semelhança. Então, se você está maltratando ou maltratou alguém com palavras que degridem aquela pessoa, a dignidade daquela pessoa, você está matando a alma daquela pessoa também. Está fazendo ela sofrer. E isso faz o Senhor sofrer também. Odiei, desprezei, maltratei alguém, né? Que inclui aqui a forma como você fez, ou não perdoei. Até aqui eu esqueci de fazer um xizinho, ó. No meu asterisco. Não perdoei. Preciso nem falar mais nada, né? Estamos cansados de falar sobre liberar perdão. 7º mandamento. Não adulterarás. Êxodo 20, versículo 13. No adulterarás não é só trair o marido, tá? Envolve muitas outras coisas também. Talvez vocês fiquem meio assim, nossa, a Fernanda tá falando isso aqui. Mas eu preciso falar, gente, para alertar a todos. Que é assim que o Senhor está falando no meu coração, então eu tenho que passar para vocês. Alguma vez na minha vida, seja agora ou seja no passado, eu me masturbei? Traí o meu marido e fui cúmplice de traição? Estou falando isso aqui para as mulheres, tá? Mas tem algum homem assistindo, inclui também traí minha esposa ou fui cúmplice, ajudei alguém a trair? Cometi adultério, realmente eu traí, né? Cheguei ao ato, porque aqui trair pode ser um beijo na boca, pode ser uma conversinha fiada, tá? Mas o adultério é relação sexual, tá? Cometi práticas homossexuais, expus meu corpo a roupas indecentes. Gente, tome muito cuidado quando for igreja. Roupas muito agarradas, roupas muito decotadas, costa decotada, barriga de fora, peito quase aparecendo. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós mulheres nós achamos lindas e maravilhosas, mas os homens, eles têm olhares que vão para essas partes. Então, querendo ou não, você acaba tentando ali, não é minha intenção, mas você acaba tentando alguém. E muitas vezes esse alguém também é casado, e você é casada, tá? Então, usa esse tipo de roupa dentro da sua casa pro seu marido. Isso que você deve fazer, tá bom? Roupa sensual, roupa decotada, para você atrair o seu esposo, não as pessoas de fora. Me expus em ocasiões de pecado como imagens pornográficas, locais ou conversas que não deveria, né? Consenti olhares, pensamentos e outros atos de sensualidade a outro homem sem ser meu marido? Gente, aqui eu quero fazer uma observação. Expus ocasiões de pecado como imagens pornográficas, isso aqui inclui dentro do casamento, tá, gente? Nós não devemos usar pornografia para desenvolver a sexualidade de nós. Nós devemos despertar, que é a palavra certa, a nossa sexualidade no nosso marido. Nós não devemos olhar coisas para sentir vontade de fazer algo com o nosso marido. Ele tem que despertar em nós e nós devemos despertar nele. Então, se estiver fazendo uso de filmes durante o relacionamento sexual, ali, marido e mulher, tá errado, tá contra Deus, tá bom? Se vocês se sentirem ofendidas e quiserem sair do vídeo, fique à vontade, mas eu tenho que falar a verdade. Consentir olhares, pensamentos a outros atos de sensualidade a outro homem, às vezes ficou de conversinha, deu mole pra alguém, olhou de forma diferente, que deu a entender que a gente tá afim de alguma coisa. Isso já é traição, tá, gente? Isso já é considerado adultério. 8º mandamento, não roubar. Está em Êxodo 20, versículo 15. Eu roubei, peguei algo emprestado e não devolvi? O roubei. Talvez alguém aqui tenha feito alguma vez? Pode ser que sim, talvez nunca ninguém roubou. Mas esse negócio de pegar emprestado e não devolver, te garanto que deve ter muita gente aqui que fez isso, tá? Então toma cuidado, gente, porque se a gente pega a coisa de alguém e não devolve, você ficou com aquilo que não era seu. É a mesma coisa que roubar. Então vamos parar e refletir se tem alguma coisa aí, hein? 9º mandamento, não dirás falso testemunho. Está em Êxodo 20, versículo 16. Isso inclui mentir, pensar mal de alguém sem motivo,
ou caluniar, ou difamar alguém, fazer fofoca, inventar história, ou então, fulano me contou, tô repassando. Isso tudo é falso testemunho, tá? Então, cuidado com a língua. 10º mandamento. Não cobiçarás as coisas alheias, está em Êxodo 20, versículo 17. Eu desejei ter algo que era de outra pessoa, como bem material, carro, casa, profissão, família, ministério, etc. Isso é inveja, gente. Destruir algo que era de outra pessoa e não a ressarcir, às vezes você pegou um negócio emprestado, você quebrou, e aí ou você devolve para a pessoa quebrado, ou você larga para lá e nem devolve. Isso aqui está fazendo duas coisas erradas. Está ficando com uma coisa que é do outro, ainda quebrou, ainda não devolveu, ainda não devolveu aquilo como deveria, como você recebeu. Então, isso também é como você, eu vou pegar e vou destruir. Todas as vezes você, vou pegar, vou destruir de propósito, porque eu não quero que ele tenha, eu quero ter. Isso é cobiçar, tá? Mas muitas vezes você pega emprestado e quebra sem querer. E aí você devolve para a pessoa quebrado. Gente, a gente tem que devolver para a pessoa uma outra coisa para substituir, suprir aquilo que você quebrou. Isso tá lá na época do Moisés, nos 10 mandamentos, tinha isso. Você matou o animal de outra pessoa, você tinha que dar outro animal. Isso estava lá naquela época, gente. Só muda a situação, muda os objetos. Não vai ser um animal, mas às vezes vai ser alguma coisa, algum objeto que você pegou da pessoa que sem querer se quebrou, tá? Então tem que ressarcir. Prejudiquei alguém para obter o que eu queria? Eu quero aquela vaga ali, aquela vaga de emprego. Então, eu vou dar um jeito de chegar lá. Vou passar por cima de todo mundo, vou usar as minhas influências e vou chegar ali naquele lugar. Isso é cobiçar também as coisas alheias. Tá bom? Então, encerrando aqui, eu falei pra caramba, mas acho assim tão importante, sabe? E para nos ajudar ali no nosso relacionamento com o Senhor. Com base em tudo isso que eu falei, nós devemos confessar os nossos pecados a Deus e pedir força a Deus para vencermos as tentações, porque uma vez que a gente confessou, não quer dizer que a gente não vai cair de novo, né? Nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Nós não devemos ficar nos culpando também. Uma vez que a gente confessou, com o pecado confessado é pecado apagado. Você não deve ficar se culpando mais. Quem fica falando na cabeça e te acusando é o outro, é o inimigo. Então, você confessou, Deus te perdoou. Agora você luta para vencer as tentações, para você não cair de novo naquilo lá. E se cair, arrepende, confessa e continua persistindo na presença do Senhor. Não desista. Que é isso que o Senhor quer. Mudança de vida. E continuar firme, perseverando na presença dele. A verdadeira confissão envolve o comprometimento de não continuarmos a pecar, tá? Com auxílio da graça, da misericórdia e da palavra de Deus, que eu sempre falo, que é o Espírito Santo que nos ajuda. Sozinhos, por nós mesmos, nós não conseguimos nada. Então, em 1 João, capítulo 1, perdão. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Promessa do Senhor, tá? E aqui eu coloquei uma ilustração que eu achei tão bonitinha, que eu achei na internet, que são os 10 mandamentos de forma bem simples para a gente gravar. É amar a Deus de todo o nosso coração, adorar só o Senhor, digar sempre o nome de Deus com amor e respeito, honrar o Senhor, descansando no 7º dia, ame e respeite os seus pais, nunca machuque ninguém, mantenha as promessas de casamento, não roube, sempre fale a verdade e seja feliz com o que você tem. Não deseje as coisas dos outros. Se você quer ter algo que uma pessoa tenha, peça ao Senhor, fala: Senhor, eu também quero ter a oportunidade de ter tal coisa. O Senhor me abençoa para que eu possa ter. Porque o Senhor é que supre as nossas necessidades. E Ele sabe que se você quer, é porque você necessita. Então você peça para Ele, em vez de você querer aquilo que é do outro, peça para o Senhor: eu também quero ter. Que abençoa aquele que tem, mas eu também quero ter, Senhor. Me ajuda a ter também, com amor, com carinho, não desejando o que é do outro. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Como eu fiquei bastante tempo com a página aberta, dá para vocês tirarem um print aqui, copiar no caderno de vocês se vocês quiserem. E como eu falei, esse exame de consciência, ele deve ser feito, não é todo dia, tá, gente? Isso aqui é regularmente. Você sentir necessidade, pode ser uma vez na semana, uma vez no mês, de alguns meses, mas pelo menos não deixar de passar muito tempo, para que você possa refletir e confessar ao Senhor seus pecados. E uma vez confessado, perdoado. Não se culpe mais por isso, tá bom? Não se martire, porque nós dependemos da graça e da misericórdia do Senhor.
Deus abençoe a todas e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!